Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando e no vídeo de hoje eu vou explicar 5 dicas para a gente deixar a programação na linguagem C um pouco mais intuitiva, tá? Então a primeira dica que eu dou é que para a gente escrevermos valores decimais, nós temos como especificar a quantidade de casas decimais. Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui que é o preço de alguma coisa que custa 10,55. Se eu quiser escrever isso de forma correta, eu posso usar essa expressão aqui, ó. O preço é %.2f, tá? Esse 2 indica a quantidade de casas decimais que eu estou querendo imprimir na tela. Então, com isso, quando eu executar este programa, ele vai escrever aqui, ó, o preço é 10,55. Repara que os caracteres ficaram errados, isso é uma outra dica que eu vou passar na sequência, mas o foco aqui é a casa decimal, ele conseguiu imprimir de forma correta, né? Então eu poderia ainda mais botar o R cifrão aqui para representar que é preço, né? E mesmo se o meu valor tivesse mais casas decimais, por exemplo, ele iria imprimir apenas duas casas decimais, né? Então, ó, o preço é 10,55. A segunda dica para a gente deixar uma programação mais intuitiva, né, é simplesmente o locale, né, para a gente conseguir botar acento nas nossas escritas, né, a nossa segunda dica desse vídeo. Então, eu posso incluir a biblioteca locale.h e eu faço aqui, dou um comando set locale, mandando por parâmetro a expressão LCAL, e aqui eu mando entre aspas, que ele já vai pegar o encoding da máquina para estar escrevendo de forma correta. Então, se eu compilar e executar esse cara aqui, ó, reparem que agora ele arrumou. O preço é R$10,55. Reparem que ele já trocou o ponto por vírgula, né? Porque como ele está usando o locale do Brasil, que é da minha máquina aqui, ele já entende que o decimal não é mais ponto e é vírgula, tá bom? Uma terceira dica para a gente fazer uma programação mais eficiente com a linguagem C acontece na seguinte situação. Vamos supor que eu tenho uma string, tá? Uma string aqui, uma palavra de 50 posições, certo? E essa eu quero fazer a leitura dessa palavra, né? Então, em vez de usar o scanf, eu posso usar o gets, tá? O gets eu consigo ler essa palavra de forma mais eficiente na linguagem C. Então, para string, em vez de a gente usar o scanf, nós podemos usar o gets, tá? E sempre antes de eu usar um gets, né, eu devo usar uma expressão que limpa o buffer para não dar problema, que é a flush stdin. Com isso, ele faz uma limpeza do buffer e ele não dá nenhum erro na execução do meu programa. Ó. Então, se eu executar esse cara aqui, opa, é char, né? Ficou chat. Deixa eu executar novamente. O preço é 10,55. Aqui eu não botei nada para escrever que eu vou digitar a leitura de alguma coisa, mas eu vou botar aqui teste, né? Então, se eu fazer a leitura, ele vai fazer a leitura de forma eficiente, tá? Com um get também para string. Então, para tipo string, eu recomendo usar o gets, fica mais eficiente, sempre limpando o buffer antes, que usando o comando flush stdin. Para escrever o que foi digitado, né? A gente na string a gente pode usar aqui, ó, o valor, o nome digitado foi, eu uso %s para escrever a string neste momento aqui. Deixa eu corrigir aqui o nosso programa para a gente deixar mais eficiente aqui. O /n a gente quebra a linha, né? A gente pode utilizar isso para fazer a quebra de linha na execução do programa. E eu vou botar aqui, ó, digite o seu nome. Vou botar essa expressão aqui só para nós vermos o funcionamento. Então, essa é a terceira dica, tá? Primeira dica, posso usar o .2f para fazer decimal. Segunda dica, set locale para deixar a acentuação ok. Terceira dica, usar o gets para ler strings, né? E sempre antes de um scanf ou de um gets, usar o flush stdin, que é para limpar o buffer. Sempre quando fazer a leitura, se a gente usar isso aqui antes, a gente vai garantir que sempre vai fazer a leitura correta. Vamos ver a execução. Digite seu nome, Rogério, tá? O nome digitado foi Rogério. Então, terceira dica, ok. Outra dica interessante para a gente passar
é os comandos system, tá? Então a quarta dica é esse comando aqui. Eu posso usar o system e mandar entre parênteses um comando de sistema. Como a gente está usando para o Windows, eu posso botar o pause, que esse comando ele vai aguardar um enter da pessoa para continuar o programa, tá? Então esse cara aqui, ó, se eu der um compile e executar esse cara aqui, eu vou, por exemplo, digitar o meu nome, ele vai escrever na tela, mas olha só, o programa ele já não vai sair finalizando, ele vai parar e vai aparecer este comando aqui, ó, press any key to continue. Então, aperte qualquer tecla para continuar. Isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente quer mostrar algum conteúdo, né, que pare na tela e depois a gente limpa e começa de novo, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, um system pause, que é a nossa quarta dica, e a nossa quinta e última dica é o System CLS, no qual a gente consegue limpar a tela. Então vamos supor aqui, ó. Aqui eu vou botar um /N para quebrar, tá? Aqui eu vou botar uma informação aqui, ó. A tela foi limpa, tá? E depois eu posso botar um System Pause de novo, né? Para ele não finalizar o programa de uma vez. Então vamos ver o comportamento deste cara com a nossa quinta dica, tá? Ó, então o preço é 10,55, eu posso botar o nome Rogério, ele vai digitar, o nome digitado foi Rogério, vai aparecer aquele comando pause, né, que eu digitei aqui na linha 19, se eu apertar qualquer tecla, agora, ele vai digitar, ele vai limpar a tela, né, na verdade eu botei a tela foi limpa, deveria colocar depois o CLS, né, e depois o pause novamente, tá? Para nós concluirmos o nosso vídeo aqui, deixa eu arrumar essa inversão que eu fiz aqui para a gente ver o exemplo completo, ó. Então eu vou jogar a tela limpa para baixo, tá? E agora vamos ver a execução desse cara aqui, ó. Ah, digite o seu nome aqui, Rogério. O nome foi o nome ditado foi Rogério, né? Ali ele deu uma zoada ali, provavelmente na leitura. E quando eu apertar um Enter, ó, a tela foi limpa, tá? Como eu não botei o /N, ele não quebrou a linha. Então, pessoal, são 5 dicas que a gente organizando o nosso programa fica muito mais intuitivo, né? Que é a acentuação, as casas decimais, o GETS ali com flush stdin para não dar erro de leitura, o pause CLS. Lembrando que estes comandos pause e CLS funcionam para o Windows, tá? Então, se você rodar no Mac ou no Linux, né, não vai ser o pause nem o CLS, provavelmente vai ser o clear e o pause provavelmente vai funcionar. Mas é porque a linguagem C, ele chama o comando desse sistema. Então, pessoal, espero que tenha gostado dessas 5 dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.